Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a utilização do ganho crítico ou ganho ultimativo e do período crítico ou período ultimativo para projetar controladores. Essa foi uma ideia que iniciou em 1942 com Ziegler-Nichols. Nós vamos ver que essa é uma ideia interessante. E o que é o ganho ultimativo ou o ganho crítico? É um controlador proporcional que nós adicionamos aqui, puramente proporcional, e nós vamos aumentando esse ganho até levar uma resposta puramente oscilatória, sem divergir, sem convergir. Ou seja, levamos o sistema até a marginalidade. E aí o ganho que leva o sistema até essa fronteira de estabilidade é chamado de ganho crítico ou ganho ultimativo. E o período que se estabelece nessa resposta é chamado de período crítico ou período ultimativo. E nós vamos ver como é que nós podemos utilizar esses dois parâmetros para projetar controladores. Certo? Então é isso. Então vamos lá. Vamos recordar o período ultimativo e o ganho ultimativo. Como é que nós determinamos isso? Nós determinamos isso pelo diagrama de Bode, ou lugar das raízes. Essencialmente, o que nós fazemos para determinar isso? Nós vamos aqui, pegamos o valor correspondente à frequência, essa frequência aqui é onde cruza o 180, para o modelo da planta, puramente o modelo da planta, essa frequência é chamada de frequência ômega U, ou frequência crítica ou ultimativa. E aí vamos lá, temos o A aqui. Aqui nós temos o A. O KU vai ser o inverso desse A, que nós lemos aqui. E essa frequência onde cruza o 180, ela é chamada de frequência ultimativa. E o período ultimativo é chamado de, ou é calculado a partir de 2π sobre essa frequência. Então, aqui nós temos o período ultimativo e aqui nós temos o ganho ultimativo ou ganho crítico, certo? E o Ziegler e o Nichols, em 1942, pensaram, determinaram experimentalmente esses dois valores, ou seja, aumentando o valor do ganho até levar uma resposta puramente oscilatória. E pensaram, eu vou fazer Kp, ou Kc, tanto faz, que é o ganho do controlador, uma função, ou melhor dizendo, uma fração de Ku. Porque Ku é um ganho de controlador. E aí eles propuseram uma relação que pegava o valor de Ku, uma fração desse Ku, uma vez que o Ku é o valor limite, pegava uma fração desse Ku e usaram essa fração como base para o projeto do controlador, o ganho proporcional do controlador. E o PU eles usaram para calcular a ação integral e para calcular a ação derivativa. Então, eles usaram o PU para isso, certo? Essa foi a proposta dos nossos amigos Ziegler e Nichols nos idos tempos de 1942. E aí eles geraram essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha é a tabelinha proposta pelos nossos amigos Ziegler e Nichols em 1942. E qual era a ideia?
Se eu estiver usando um controlador puramente proporcional, eles pegaram a metade desse valor de KU. Por outro lado, se eu estiver usando um controlador PI, eles propuseram 0,45 de KU, porque uma vez que eu insiro a ação integral, eu diminuo a estabilidade do sistema, porque a ação integral ela tende a gerar oscilação. Então, eles foram obrigados a diminuir o valor do ganho com a adição da ação integral. Mas quando eu adiciono a ação derivativa, o que acontece? Eu sou capaz de aumentar o valor do ganho e também aumentar a parcela de integração, ou seja, diminuir o valor de tau i. Aqui eu estou aumentando a parcela de integração pela inclusão da ação derivativa e eu também consigo aumentar o valor do ganho do controlador. Certo? Isso funciona mais ou menos bem, mas qual é o problema do método dos nossos amigos? Ou qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que ele usa uma informação importante numa frequência importante. Um controlador bem ajustado, ele vai trabalhar entre a frequência ômega C e a frequência 180, ou ômega O, melhor dizendo. Essa é a faixa de frequências onde um controlador bem ajustado, quer dizer, um controlador com uma boa velocidade, com uma velocidade mais rápida em malha fechada, vai trabalhar. Então, eu trago com essa informação do ômega U, eu trago uma informação importante num ponto que é crucial para o controlador em malha fechada. Ou seja, essa região formada entre ômega C, que é esse ponto, e esse aqui, é a região mais próxima do -1 no diagrama de Nyquist. Essa região aqui, ó, essa aqui é a ômega 180, ou ômega U, melhor dizendo, e aqui é o ômega C. Essa é a faixa de ômegas, ou essa é a faixa aonde o diagrama de Nyquist está mais próximo do -1, é a região mais crítica. É a região mais crítica. E é nessa região aqui que é crucial para o sucesso de um bom controlador. E o diagrama, ou o método de Ziegler-Nichols, traz uma informação importante nessa região aqui. Só que tem um problema. Imaginem que eu tenho uma outra função, vamos pegar uma função aqui em vermelho, que eu tenha exatamente, digamos que ela faça isso aqui, ó. Ela vai ter o mesmo ômega U e o mesmo PU. Ela era para passar exatamente no mesmo ponto, eu, por uma questão de desenho, não desenhei muito bem, mas essas duas funções, elas têm o mesmo ômega U e o mesmo KU. Só que nós podemos intuitivamente pensar que um projeto que é adequado para o azul não é adequado para o vermelho, porque o único ponto onde as duas respostas acabam sendo comuns é nessa região e nessa aqui. Aí o Ostrom e Hengelum, eles fizeram a parametrização capa, na qual eles utilizam também o valor do ganho. Usam um ganho da planta e criaram a parametrização, que é a parametrização capa. Essa parametrização capa, ela é simplesmente um número adimensional e usaram esse número adimensional, que é o KU vezes K. Isso fica adimensional, porque KU tem o inverso das unidades do ganho da planta. E usaram esse kappa na sistemática de cálculo do sistema e fizeram, como nós vamos ver,
uma extensão do método de Ziegler-Nichols. Eles fizeram essa extensão. E qual é a ideia deles? A ideia deles foi a seguinte. Ziegler-Nichols fez Kc uma fração, um número, uma constante, vamos chamar de fator, vezes o Ku. Agora, o Ångström e Englund, eles fizeram Kc como sendo uma função desse parâmetro kappa, que não é mais um número apenas, mas uma função desse parâmetro kappa multiplicado por esse tamanho. Então, essa foi a ideia dos nossos amigos ali. O ponto-chave é que eles não foram espertos suficientes. Eles deviam ter pego alguma coisa relacionada aqui, ó. Não aqui. Se eles tivessem pego um outro ponto e ficassem nessa faixa aqui, o método deles seria, inclusive, melhor do que o que eles propuseram. Então, fica a dica. Se você quiser fazer um método novo, em lugar de pegar o nosso valor de K aqui, você tem que pegar nessa faixa aqui. É outra informação nessa região. O mais importante é essa região. Não tanto essa aqui, mas essa aqui. Porque essa aqui, a ação integral, ela vai sempre conseguir compensar. Então, é mais importante se ele tivesse pego uma informação que seria, por exemplo, um valor aqui, ó, e aí ficassem com essa relação, e aí eles conseguiriam fazer algo melhor. Mas é uma grande sacada, que é o que nós vamos ver agora, que é o método deles. Então, é o Ångström, é o mesmo nome de Angstrom, que é a unidade de tamanho. E Englund, eles propuseram isso em 1995. Fizeram o parâmetro kappa, como eu já expliquei para vocês. Isso está no livro, que é um ótimo livro de ajuste de controladores. Esse livro aqui. Então, vamos ver o que os nossos amigos fizeram. Eles fizeram o seguinte. Eles pegaram 22 plantas baseadas nessas funções de transferência aqui, ó. Fizeram 22 plantas e projetaram controladores com a seguinte característica. Fizeram um projeto de controladores baseados na máxima sensibilidade. A máxima sensibilidade é o máximo valor da sensibilidade, do módulo da sensibilidade, J ômega, e a sensibilidade é o máximo, então, de 1 sobre 1 mais o laço. Então, é isso aqui que é a máxima sensibilidade. A máxima sensibilidade é a melhor métrica de robustez. Eles fizeram um projeto, numericamente, para duas situações. Uma para um valor de 1,4, que representa a situação de robustez. Então, você vai pegar a versão 1.4 quando você quer um desempenho menor, mas o que você prioriza é robustez. E vai pegar a versão 2,0 quando você quer desempenho. Então, eles fizeram um projeto para essas 22 plantas. Então, fizeram para 22 plantas. Então, esse arcabouço de plantas aqui. E fizeram um projeto e determinaram o KP e o KC, melhor dizendo, para cada uma dessas plantas e foram, então, calcularam, então, o KC. Então, aqui vai ser KC sobre KU. Isso aqui é aquela função que eu falei. A ideia era KC vezes uma função de kappa vezes KU. Então, eu levo o KU para o outro lado, tenho KC sobre KU. KC sobre KU
adimensional, e aí fizeram, aqui então nós temos o valor kappa, que é o kappa, né? Que é justamente isso aqui, é o kappa. E cada um desses pontinhos que aparece aqui, ó, cada um desses pontinhos aqui é uma planta. E eles ajustaram essa curva. Aqui é para a versão de ms igual a 2, e as bolinhas representam ms igual a 1,4, que é a versão robusta. Ou seja, menor ganho, mais robustez, maior ganho, menor robustez, maior desempenho. Isso é capturado aqui claramente por essas curvas. Esse método é o único método que eu estou apresentando para vocês que tem o parâmetro B. Esse parâmetro B aqui tem o PID na forma ISO. Tá? Esse é o PID que nós temos usado nas nossas simulações. Eu ainda não apresentei para vocês esse PID em detalhes, mas ele tem uma característica interessante, que é um segundo grau de liberdade com esse parâmetro B. Esse parâmetro B ele permite com que eu consiga obter um bom desempenho para a mudança de set point e um bom desempenho para característica regulatória. Então, esse aqui é um segundo grau de liberdade que nós vamos ver, e esse método ele nos dá o parâmetro B em função do kappa também. Certo? Os parâmetros tau i a gente já conhece. Esse aqui é um PID real, esse N aqui é igual a 10, tipicamente. Esse C é igual a 0. Esses detalhes nós vamos ver na nossa próxima semana. Mas, essencialmente, esse é um método que nos dá também o valor relativo ao parâmetro B. Aqui são os ajustes obtidos para o PI, né? Sendo que, no caso do tau i, o tau i vai ser uma função de kappa vezes o PU. Quer dizer que tau i sobre PU, que aqui está representado como PU, certo? PU e PU é a mesma coisa, função de kappa. Então, eles determinaram essas funções. E nós vemos aqui, ó, que para o PI, a principal diferença aqui, ó, não é no valor do tau i. É o que confere a robustez, no caso do controlador PI, a principal diferença está no ganho. O tau i, mais ou menos, é igual. Inclusive, foi ajustado como sendo a mesma curva aqui. Certo? Essas expressões aqui, em função de kappa, é essa aqui. Ó. Essa é a expressão que foi determinada por eles. Fizeram esse F de kappa dado da seguinte forma. O F de kappa vai ser uma função exponencial com coeficientes A0 vezes exponencial A1 kappa mais A2 kappa ao quadrado. Onde os coeficientes A0, A1 e A2, para a fórmula com ms igual a 1,4, estão aqui. Para o KC, para o tau i e para o B. E a mesma coisa para o ms igual a 2. Certo? Então, esses aqui são os ajustes que eles obtiveram para o PI. Para o PID, o procedimento é análogo. Para o PID, nós vemos que tem, no caso do PID, o tau i já começa a ter uma diferença se o ajuste foi feito para robustez ou para o desempenho. Já começa a ter duas curvas aqui embaixo que
enquanto que o PI eu só tinha uma curva. Né? PI nós só tínhamos uma curva. Praticamente é uma curva única para o PI, tanto para robustez como desempenho, sendo que a maior diferença era no KC. Mas no PID, que é o que está aqui ilustrado, ó, eu tenho uma diferenciação tanto no ganho, como esperado, mas eu também começo a ter uma diferença entre expressões para o tau I e para o tau D. Então, aí já tem uma diferença na escolha do tau I em função da abordagem robusta ou desempenho, certo? E aí, de forma análoga, então, nós temos as expressões para o controlador PID. E, mais uma vez, nós temos o parâmetro B como sendo um diferencial. Notem que, normalmente, o B ele é um valor menor que 1. Isso a gente vai discutir mais com vocês. Mas a gente vê que quando o sistema tem situações que eu quero robustez, eu acabo tendo um ganho muito baixo e para evitar um desempenho ruim para mudança de set point, eu uso um B maior que 1. Então, essas são as situações em que eu posso ter B maior que 1. Mas, via de regra, o B ele é em torno de 1, e somente em situações em que eu tenho um baixo ganho, por questões de robustez, o B vai ser maior que 1. Essencialmente, são para as formas robustas que eu vou ter a situação de B maior que 1. Certo? Isso também é evidenciado aqui. Então, esse é o método dos nossos amigos Henglund e Ångström. Certo? E com isso, então, nós terminamos os métodos baseados em KU e PU. Até a nossa próxima aula, quando nós falaremos sobre métodos para funções de transferência de primeira ordem com tempo morto. Não percam!